Olá a todos, fala Márcia Chueire, direto de Cuba. Hoje é 27 de outubro de 2020. Cuba acaba de divulgar um relatório mostrando que, pela primeira vez, o bloqueio econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos contra Cuba causou, em um ano, prejuízos superiores a 5 bilhões de dólares. O período do relatório vai de abril de 2019 a março de 2020, ou seja, não inclui o tempo da pandemia, em que Trump acirrou ainda mais as medidas contra a ilha. O informe mostra números impressionantes. Por exemplo, na área da saúde, os prejuízos foram de mais de 160 milhões de dólares. Isso porque o bloqueio impede a aquisição de materiais e equipamentos de procedência estadunidense ou com mais de 10% de componentes daquele país. Além disso, impede o acesso a novas tecnologias de diagnóstico e tratamentos. Com essas perdas, são afetados programas como o de atenção materno-infantil, atenção ao paciente grave e o Programa Integral para o Controle do Câncer. Já durante a pandemia, em abril de 2020, o bloqueio impediu até que chegassem a Cuba doações de reagentes de testes da Covid-19 e material de proteção do pessoal da saúde. Além do prejuízo material, foram afetados acordos com outros países, prejudicando a atenção médica a 67 milhões de pessoas. Na área da educação, os prejuízos estão estimados em mais de 21 milhões de dólares e afetaram todos os níveis de ensino. Na alimentação e agricultura, entre abril de 2019 e março de 2020, os prejuízos foram de mais de 428 milhões de dólares. Nessa área, os maiores danos são causados por obrigar a comprar em mercados distantes e com a ação de intermediários. Por exemplo, a tonelada de frango congelado custa a Cuba entre 350 e 600 dólares a mais. Uma fábrica de alimentos cubana ficou 77 dias parada porque tinha os depósitos cheios de produtos e não podia entregar por falta de combustível. Ainda por falta de combustível, deixou-se de plantar 12.400 hectares de arroz. A consequência é precisar importar mais com aquelas mesmas dificuldades. As áreas de esporte e cultura somam prejuízos de mais de 30 milhões de dólares. Esses números seriam graves para qualquer país, mas para uma economia pequena como a de Cuba, o bloqueio é um verdadeiro ato de guerra. E o governo dos Estados Unidos tenta se justificar dizendo que só quer atingir o governo de Cuba, que se preocupa com o povo cubano. Haja hipocrisia. Todos os cubanos são diretamente afetados pelo bloqueio. Quando vai ao mercado, quando vai à escola, quando fica doente, o tempo todo o cubano enfrenta as consequências dessa política genocida. Outro aspecto muito importante: além de imoral e ilegítima, essa legislação fere os princípios do direito internacional, pois ultrapassa o território norte-americano. Bancos de outros países são punidos por realizar transferências a Cuba. Empresas de outros países são impedidas de negociar com Cuba. Navios de bandeira de terceiros países são bloqueados em alto mar para impedir que chegue combustível a Cuba. E agora, Trump voltou a atacar. Emitiu uma nova medida na sexta, 23 de outubro, restringindo ainda mais a possibilidade de que cubanos residentes nos Estados Unidos enviem remessas de dinheiro às suas famílias aqui. A medida inclui qualquer transação realizada com mais de 200 entidades cubanas que constam de uma lista emitida pelo governo estadunidense. Um verdadeiro índex medieval. Esta é mais uma de 120 medidas adicionais à lei do bloqueio que foram implementadas nos últimos 2 anos. Só no período da pandemia foram impostas 43 restrições. Não há nenhuma justificativa para essa constante agressão. Cuba não representa nenhum risco para os Estados Unidos, nem econômico nem militar. Os Estados Unidos nunca foram agredidos por qualquer ação com origem em Cuba. O contrário, sim, aconteceu muitas vezes com ações de terrorismo e invasão armada contra a ilha. O bloqueio e as agressões norte-americanas contra Cuba têm sua origem na política imperialista dos Estados Unidos sobre a América Latina. Aqui
eles justificam com a conversinha do combate ao comunismo. Na Venezuela, atacam Maduro. Na Bolívia, financiam um golpe contra o Evo. No Brasil, instrumentaram a Lava Jato e o impeachment de Dilma. Isso falando só da história recente. Por trás está sempre a política da América para os americanos. No caso, a América Latina para os Estados Unidos. Quanto à situação da Covid-19 aqui, a província de Pinar del Rio teve um aumento de casos e voltou para a etapa de transmissão autóctone limitada. Havana continua com os números baixos bem controlados. Na próxima segunda-feira, as escolas da capital voltarão a funcionar. E a campanha pelo Nobel da Paz para as Brigadas Médicas Cubanas continua. O site é brigadasmedicuba.com. Por hoje é isso. Saudações socialistas.